Então, no tópico 2, a gente já começa a trazer sobre os mecanismos de defesa do organismo contra esses micro-organismos, né? Então, a gente viu os micro-organismos que são responsáveis por causar determinadas infecções, beleza? Já aqui, nesse tópico, a gente vai conseguir ver alguns mecanismos que são utilizados para poder, são utilizados contra a entrada desses micro-organismos dentro do corpo das pessoas. Então, uma das principais defesas, né, defesas primárias no nosso corpo, que a gente tem aí contra esses micro-organismos, é ali o nosso maior órgão, né, do corpo, principalmente a pele e as mucosas, né? A pele e as mucosas, elas funcionam basicamente como barreira física, química e imunológica contra a entrada de micro-organismos patogênicos, sejam eles aí vírus, bactérias, parasitas, né, fungos, todos eles. Então, elas funcionam como uma barreira física, química e imunológica, né? Então, a nossa pele, por exemplo, ela contém glândulas sudoríparas, né? Essas glândulas sudoríparas, elas vão fazer com que o ambiente dessa pele fique desfavorável para a proliferação descontrolada de micro-organismos. Então, a gente tem aqui os nossos micro-organismos colonizadores, né? Nós temos os micro-organismos colonizadores e que estão presentes na nossa pele. Esses micro-organismos, eles já estão adaptados a sobreviver à nossa pele, independente dessas glândulas sudoríparas. Eles conseguem sobreviver mesmo que o nosso organismo, nossa pele esteja ácida, né, pela, pela influência das glândulas, pela influência do suor. E eles conseguem sobreviver normalmente. Já os micro-organismos que podem causar algum tipo de infecção, eles podem não conseguir sobreviver a esse tipo de ambiente, porque é um ambiente desfavorável para a proliferação deles, né? Então, essas glândulas, elas auxiliam aí para que o ambiente desse local, ele permaneça, não habitável por determinados tipos de micro-organismos. Claro, eu estou falando isso, mas mesmo assim, existem micro-organismos infecciosos que conseguem ultrapassar tranquilamente a barreira física e química, né, das glândulas sudoríparas, por exemplo. Então, isso vai depender, né, do fator de virulência e de como que essa bactéria se comporta em relação a determinadas barreiras físicas, químicas e imunológicas. A gente sabe que as bactérias, fazem elas se desenvolvem muito facilmente. Então, elas conseguem se adaptar muito facilmente a determinadas situações. E elas conseguem se adaptar principalmente em relação a antibióticos, né? Então, isso vai depender de cada micro-organismo, né? Cada bactéria, cada vírus ou cada fungo. Nós temos também mucosas que revestem a nossa pele, né? Então, existem células especializadas que vão deixar aquela camada mais úmida, ou até mesmo com pH mais elevado, ou com pH mais baixo, né? Para que só se mantenha ali realmente os micro-organismos que consigam sobreviver naquele local, beleza? E além disso, né, nós temos também, em relação à defesa, o nosso sistema imunológico, que trabalha principalmente contra os vírus, né? O sistema imunológico, ele vai também ser uma barreira física e química, né, e que vai atuar ali para poder proteger o corpo contra esses agentes patogênicos, principalmente agentes voltados a vírus, tá bom? Então, o sistema imunológico, ele vai trazer ali a capacidade de reconhecer e destruir um micro-organismo que vai ser invasor. Então, eles têm a capacidade de produzir anticorpos, né? O sistema imunológico, ele vai se comprometer a produzir anticorpos contra aquele determinado organismo invasor. Então, se é um micro-organismo, por exemplo, uma bactéria, ela não é uma bactéria colonizadora. Então, o meu organismo, eu sei que ele não possui essa bactéria. E aquela bactéria é uma bactéria invasora, né? É um vírus, por exemplo, um vírus invasor. Então, as minhas células de defesa de anticorpos vão saber que aquele vírus, ele está invadindo, ou aquela bactéria está invadindo o meu organismo. E a partir disso,
esse anticorpo ele vai fazer? Ele vai desempenhar um papel, né, para que eles reconheçam essa substância desse organismo invasor toda hora que ele entrar no meu organismo. Então, eles vão desenvolver nas células T as células de defesa, né, e células de memória imunológica. Então, por isso que a gente toma vacina, né? A vacina, elas funcionam para poder levar para o organismo daquela pessoa um tipo de agente, né, com menor carga ou modificado, para que as células dessa pessoa, as células imunológicas, consigam identificar e desenvolver anticorpos e, principalmente, desenvolver a célula de memória imunológica, que no caso seriam as células T dentro do organismo das pessoas. Então, toda vez que aquela pessoa imunizada, que aquela pessoa que tomou vacina, tiver contato com determinado agente patogênico, as células daquela pessoa vão ter uma memória e uma resposta imunológica voltada a esse tipo de agente. Elas vão conseguir combater com mais facilidade esse agente que entrou na corrente sanguínea anteriormente nela por uma vacina que foi modificada. Ok? Então, quando a gente lembrar de sistema imunológico, a gente lembra principalmente de células T e memória imunológica. Então, a gente tem também, né, além do sistema imunológico, a gente tem um sistema de anticorpos, que faz parte principalmente do sistema imunológico, né? Então, toda vez que a gente receber um micro-organismo diferente, que o nosso organismo não vai estar adaptado e acostumado, a gente vai ter ali uma ação de determinado antígeno, né? E esse antígeno, ele é uma substância que vai ser reconhecida pelo nosso organismo e que a partir daí vai trazer, né, a ação contra determinados agentes. Então, essa produção de anticorpos, né, é uma parte que vai estar relacionada principalmente à resposta imune do organismo, né, a resposta imune em relação a agentes infecciosos que podem entrar naquela pessoa, né, e causar ali uma doença posteriormente. E, para dar sequência, né, no tópico 3, quais as principais medidas de combate aos micro-organismos? Né? Então, a gente fala bastante nos fatores de risco, a gente falou bastante sobre como a gente vai utilizar medidas para poder diminuir, né, as infecções, e que a gente traz também essas medidas, né, de combate às infecções e aos micro-organismos. Então, quais as principais delas? Né? A lavagem das mãos, a higienização, né? As vacinas são as principais também, né? A gente tem a proteção de doenças específicas com a utilização de vacinas. Os antibióticos também, que são muito utilizados para poder matar, né, vírus e bactérias. Então, é muito utilizado para poder eliminar esse tipo de agente infeccioso. E o controle de surtos, que são principalmente os controles das infecções que estão acontecendo em determinada localidade, né? Então, se eu estou tendo um surto de dengue, o que eu tenho que fazer para poder conter esse surto, né? Diminuir o nível de vetores, né? Ter um controle de vetores, por exemplo, fazer uma conscientização. Então, tudo isso vai auxiliar para que se obtenha um controle de surtos, né? Então, a gente tem que ter medidas para poder identificar e controlar essas doenças que estão sendo espalhadas ali em determinado ambiente.